Olá, meus irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Meu irmão e minha irmã, que o Espírito de Deus possa te renovar, que o Espírito de Deus possa te encher mais esse dia. Meu irmão, que você possa hoje ser renovado e fortalecido no poder, na presença do Espírito Santo. Eu quero meditar com você hoje sobre a importância de cultivar a presença do Espírito Santo. Receber o Espírito de Deus não é uma experiência espiritual isolada, não. Nós vamos meditar Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Nós vamos ver que Davi, ele buscou a Deus. Davi, ele se encheu de Deus. Ele permitiu ser possuído pelo Espírito Santo. Mas, com o passar dos anos, devido às circunstâncias de facilidades que ele teve ali no momento da sua vida, ele simplesmente negligenciou a importância de cultivar a presença do Espírito Santo. E Davi, ele vai descobrir que ficou vazio do Espírito Santo depois de ter cometido atos horríveis, atos extremamente nojentos, repugnantes. E meu irmão, ele vai se arrepender, mas infelizmente ele vai colher consequências da falta do Espírito Santo na vida dele. E é tanto que ele vai clamar a Deus, pedindo: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele viu que as consequências de uma vida sem o Espírito Santo são horríveis, são consequências de morte, de destruição, de angústia. Porque, meu irmão, uma vida sem o Espírito Santo é uma vida de pecado. E o salário, a recompensa, o resultado do pecado é a morte. Então, que nós venhamos mesmo hoje cultivar a presença do Espírito Santo. Olha o que diz aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Olha Davi sendo honrado, sendo ungido no meio dos irmãos, sendo levantado, sendo reconhecido por Deus como alguém que buscava a presença de Deus, alguém que andava no temor de Deus. E daquele dia em diante, quando Samuel pegou o chifre ali e derramou azeite sobre a cabeça de Davi, daquele dia em diante, aquela unção de óleo simbolizava ali que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas o que eu quero focar com você, meu irmão, é que Davi, aqui, nesse momento aqui da vida dele, ele está sendo possesso do Espírito Santo. Ele está sendo possuído pelo Espírito Santo. Ele está cheio do Espírito Santo. Ele está fluindo no Espírito Santo. E qual que é os resultados disso? Davi então começa a ser honrado dentro da sua casa. Meu irmão, o fruto do Espírito Santo na vida de Davi foi frutos de vitórias. Davi venceu o urso, Davi venceu o leão. Davi agora, possuído pelo Espírito Santo, ele vai vencer um grande gigante. Davi vencia exércitos inimigos a serviço ali do rei Saul. E depois então Saul começa a perseguir Davi, porque Saul entendeu que Deus ia levantar Davi como rei.
E Davi simplesmente perdoou Saul. Davi não levantou a sua mão contra Saul. Tudo porque Davi estava ali cheio do Espírito Santo, cultivando a presença do Espírito Santo. Davi estava ali no temor do Espírito Santo, na comunhão do Espírito Santo. Então ele vence o gigante, ele perdoa Saul, ele vence exércitos inimigos. E meu irmão, Davi agora se torna o grande rei de Israel. Tudo porque é um homem cheio do Espírito Santo. Então, meu irmão, agora ele é rei. E ele então começa a achar que não precisa mais cultivar tanto assim a presença do Espírito Santo. Tem gente, meu irmão, que ele só cultiva a presença do Espírito Santo na hora do culto, no domingo. Meu Deus do céu, meu irmão, não aceite isso na sua vida, não. Precisamos cultivar a presença do Espírito Santo no local de trabalho, antes de sair de casa, na conversa com a esposa, nas compras no supermercado, fazendo a sua caminhada, frequentando ali a academia para cuidar do corpo. Meu irmão, em todo tempo nós precisamos cultivar essa presença do Espírito Santo. Porque senão, meu querido, olha o que vai acontecer. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 1 ao 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Davi agora está ali só na folga, não quer saber de entrar na guerra, não está cultivando o Espírito Santo, a presença. Olha o que diz aqui, versículo 2. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disse-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Davi não quis nem saber de quem era filha, de quem ela era mulher. Davi mandou chamar, que a trouxesse, e ela veio, ele se deitou com ela, e Batseba tinha ali terminado a sua menstruação, e meu irmão, ela veio a engravidar e mandou falar com Davi: Davi, eu estou grávida. Então Davi agora, vazio do Espírito Santo, não quer saber de guerrear, vazio do Espírito Santo, não considera os amigos, vazio do Espírito Santo, adultera e vai cometer também um homicídio. Meu querido, minha querida, vamos cultivar a presença do Espírito Santo. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.